Bom dia, Jacareí, um bom começo de semana a todos nós. Hoje é 8 de maio e em nosso telejornal você vai ter mais informações sobre a PEC da reforma política que está em tramitação em Brasília. E ainda, vestibulinho da ETEC tem inscrições até sexta-feira e o Rotary Club realiza a Corrida do Companheirismo. O Bom Dia vai receber no segundo bloco a historiadora Ana Luísa do Patrocínio, diretora do Arquivo Público Municipal, para conversar sobre o patrimônio histórico da cidade. E no primeiro bloco, o jornalista Rodrigo Romero traz os seus destaques. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Elton. Bom dia. Meu destaque é sobre o título do Corinthians no Campeonato Paulista. Também, isso eu ia falar depois. Então, já desculpa, Rodrigo. Tem a camisa do aqui Corinthians aí. Sem querer, ninguém colocou ela aqui, Rodrigo. Mas o meu destaque é para um projeto que foi aprovado na Câmara em abril, do Paulinho dos Condutores, que é sobre a manutenção dos cobradores de ônibus nos ônibus aqui da cidade. Votação que teve a presença, né, dos cobradores Foi. aqui na galeria da Câmara. E uma informação do Diário do Jacareí que conseguiu com exclusividade, o prefeito Isaías vai vetar esse projeto, não sei se é nessa sessão ou na próxima, porque segundo o Isaías isso é um vício de iniciativa e quem poderia proibir ou manter os cobradores seria o próprio executivo. Esse projeto do Paulinho teve parecer contrário do jurídico aqui da casa. E agora vamos ver se a Câmara vai aprovar o veto ou vai rejeitar o veto ou vai seguir então para a Justiça. O Paulinho dos Condutores, como todo mundo sabe, ele é funcionário do JTU faz 25 anos, pediu licença agora por conta da sua eleição como vereador. E o Isaías vai vetar então esse projeto, foi informação do Diário de Jacareí. Vamos ver se a Câmara vai derrubar o veto ou não nas próximas sessões. Vício de iniciativa significa que não cabe à Câmara, não é competência da Câmara legislar sobre isso, é competência do prefeito. Isso, do prefeito. Então o prefeito ele precisa vetar, porque esse projeto pode ser derrubado na Justiça, com o Madin. E se a Câmara continuar com o veto, se a Câmara mantiver a lei como está hoje, é provável que o prefeito entre na Justiça contra essa lei. Por ser inconstitucional. Por ser inconstitucional da visão do prefeito. Mas o prefeito poderia aproveitar essa proposta do vereador e ele fazer um projeto. Então, por isso que provavelmente é isso que ele vai fazer se a Câmara derrubar esse veto, mantiver o veto do prefeito, né? E provavelmente o Isaías vai fazer isso. Ou não, né? Porque tem alguma... Essa é a vontade da administração? A informação ainda não sabe o que o Isaías vai fazer. Tem algumas cidades que o cobrador já não existe mais. Em São Paulo, o prefeito João Dória já extinguiu esse cargo dos ônibus. Ele vai remanejar os cobradores para outros cargos, aí vamos ver como é que fica. Mas em Jacareí ainda não tem uma posição sobre isso. Se a Câmara mantiver a lei como está, o Isaías vai entrar na Justiça. Então vamos ver o que vai acontecer. Tudo bem. Bom, e o Rotary Club Jacareí Atenas Paulista promove em junho a Corrida do Companheirismo. Confira como participar. Estão abertas as inscrições para a Corrida de Companheirismo do Rotary Club Atenas Paulista. Estou aqui com o Leandro Sávio, que é um dos sócios aqui do clube, Leandro Veloso, né? Conta pra gente, Leandro, além da corrida vai ter também uma caminhada, né? Isso, vai ser uma corrida de 6 km e uma caminhada de 3 km. Perfeito. E quem que pode participar e qual é a taxa de inscrição? São pessoas a partir de 18 anos, não tem limite máximo de idade, né, que pode participar. E a taxa de inscrição vai ser a partir de R$ 35,00 e, na verdade, é uma taxa única de R$ 35,00. Perfeito. E essa corrida, qual que é o prazo para a pessoa fazer a inscrição e onde que ela pode fazer essa inscrição? O prazo é até dia agora, 24 de maio. E as inscrições podem ser feitas através do site do minhasinscrições.com.br. Beleza, Leandro? Muito obrigado pelas informações. Então, lembrando que essa corrida ela acontece no dia 4 de junho, às 8 horas da manhã, com início lá no Parque da Cidade. Ícaro Leal para a TV Câmara Jacareí, TV Pública da Cidade. Obrigada, Ícaro. E agora vamos conferir a previsão do tempo nesse início de semana com a Clima Tempo. Pois é, Patrícia, as temperaturas vão estar mais altas nesta segunda-feira aqui em Jacareí. A massa de ar quente chegou na cidade, deslocando a frente fria que durou alguns dias. E isso deixa o tempo um pouco mais seco também. A umidade relativa do ar fica em 54%, sem chances de chuva. A mínima deve chegar aos 14 graus e a máxima não passa dos 28. Já amanhã, o tempo também permanece da mesma forma. O sol permanece forte durante boa parte do dia
e o céu estará limpo, sem nuvens. A umidade do ar fica mais baixa, em somente 42%, também sem previsão de chuva. Os termômetros variam entre 15 graus de mínima e a máxima deve chegar aos 29. E você não comece a semana com pressa, principalmente no trânsito. Confira agora a localização dos radares móveis em Jacareí e fique sempre atento à sinalização. Hoje, segunda-feira, os radares estarão nas avenidas São Jorge, Elmira Martins Moreira, Lucas Nogueira Garcês, Ademar Pereira de Barros, Presidente Humberto Castelo Branco e na rua Bom Jesus. Amanhã, terça-feira, os radares estarão nas avenidas das Letras, Maria Augusta Fagundes Gomes, Dom Pedro I, Major Acácio Ferreira e também nas ruas Padre Eugênio e Expedicionário Armando Cavalcante. E na semana passada foi aprovada a proposta de reforma política na Comissão de Constituição e Justiça na Câmara Federal. O projeto estabelece a cláusula de barreira para o funcionamento dos partidos. Conheça mais sobre a PEC na matéria da TV Câmara Brasília. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou por 37 votos a favor e 14 contra a PEC da reforma política, que veio do Senado. Um dos principais pontos da proposta é a proibição das coligações partidárias para deputados e vereadores a partir de 2020. No entanto, o ponto mais polêmico é a cláusula de desempenho, também conhecida como cláusula de barreira. Para funcionar, os partidos deverão obter pelo menos 2% dos votos válidos em 14 estados já nas próximas eleições, em 2018. A proposta foi alvo de muitas críticas por parte dos partidos pequenos. Eles argumentam que a medida poderá resultar na extinção de vários deles. É a consolidação de partidos que cresceram num sistema que está sendo questionado hoje. E a impossibilidade de partidos novos, de conteúdo ideológico e programático, de crescerem. O relator da PEC argumentou que a diminuição do número de partidos é importante para melhorar a governabilidade no país. Vai garantir uma cláusula de desempenho que vai filtrar essa criação de partidos indiscriminadamente, vai acabar com as coligações partidárias, o que vai dar mais nitidez na hora do voto e vai fortalecer o sistema partidário do Brasil. Acompanhou aí a matéria da TV Câmara Brasília, uma discussão junto com a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, a reforma política, Rodrigo. É uma das grandes discussões que estão sendo realizadas lá em Brasília. Pois é, essa cláusula de barreira, ela já foi pretendida na eleição de 2006, ela tinha passado na primeira votação, ela foi aprovada, teve a eleição de 2006, alguns partidos não conseguiram o índice, só que o TSE, por meio de sua presidência, derrubou a cláusula de barreira junto com o STF, então ela não funcionou nesse período. Agora ela volta com essa lei que foi colocada aí, 2%, os partidos que conseguirem 2% em pelo menos 14 estados vão continuar. Os que não conseguirem podem até continuar existindo, só que não vão receber mais o fundo partidário, que serve para televisão, para manutenção dos partidos também. Repasse do governo. Repasse do governo, que é dinheiro do cidadão, dinheiro de imposto do cidadão que vai para os partidos. O fundo partidário de 2016 para 2017 aumentou de uma forma absurda, está em quase R$1 bilhão. E o problema, na minha visão, não é tanto o número de partidos que o Brasil tem ou que deixa de ter. Nos Estados Unidos a gente tem lá mais de 100 partidos formados, criados, só que esses partidos não recebem o fundo partidário. O problema, em geral, é o fundo partidário. Se os partidos se autossustentassem com o dinheiro dos próprios filiados e não precisassem do fundo partidário, seria muito mais fácil de fazer esse controle. E hoje não existe isso. Os partidos necessitam de fundo partidário, eles se endividam cada dia mais e querem o fundo partidário para isso, para usar na televisão, para usar nas campanhas. Alguns usam, outros não, né? Então agora esse projeto, ainda essa foi uma fase, né? Passa na Comissão de Constituição e Justiça, quer dizer que ele tem uma admissibilidade, o projeto é válido para ser levado ao plenário, a gente ainda vai acompanhar, isso ainda deve levar um tempo, mas não muito tempo. O governo tem pressa em aprovar essas reformas. Tem pressa em aprovar essa reforma dos 2% da cláusula, que, se aprovada, vai ser só para 2018. A partir de 2022, aumenta para 3% dos partidos para conseguirem isso.
E a reforma política, ela não tem só isso. Eles têm pressa também em aprovar, por exemplo, a lista fechada na votação dos deputados federais e estaduais, que muitos deles estão envolvidos com denúncias da Lava Jato, outras denúncias, e para eles, se aprovarem agora a lista fechada, fica mais fácil, porque eles, entre aspas, escondem os nomes das pessoas nessa lista, que vai ser apresentada para a população votar, e se for conseguido isso, os que forem eleitos continuam com a imunidade parlamentar, que eles tanto sonham, né? Como que é essa lista fechada, Rodrigo? Hoje a gente escolhe lá um deputado federal, um deputado estadual, vota nele, né? Você vota na pessoa e de acordo com o coeficiente você vai elegendo os deputados. Isso. O que muda com a lista fechada? A lista fechada funciona assim. Você não vai votar mais no nome da pessoa, por exemplo. Eu vou votar no fulano de tal, número, sei lá, 50 mil, que é o número da pessoa inscrita. Na lista fechada você vota no partido. Partido X você vota. E os partidos que conseguirem mais vagas vão indicando na medida que as vagas vão aparecendo. Por exemplo, o partido X conseguiu 30 vagas na Câmara Federal. Eles elaboram uma lista, essa lista vai ser apresentada, vai ser divulgada para a população. O partido consegue 30 vagas, os 30 primeiros nomes que estão nessa lista. E os nomes, a ordem dos nomes é o partido que define. O partido define a ordem. Vota só no partido. Seria muito mais simples. A maioria, tem alguns países na Europa que já fazem isso, que é o chamado voto distrital com lista fechada. Mas se for aprovado na próxima eleição para 2018, é isso que vai acontecer. A maioria dos que estão lá hoje denunciados na Lava Jato, em outros tipos de denúncia, vão estar nessa lista fechada, encabeçando a lista os primeiros nomes. O partido consegue as vagas, eles já entram direto e ficam com a imunidade parlamentar. Rodrigo, mas você não acha que isso, para quem defende a proposta, pode ser uma forma de você eliminar alguns partidos, então, também da cena política? Porque as pessoas conhecem essas... Em teoria, seria uma forma de esconder aquele político que está denunciado por corrupção. Mas na prática eu também posso ver que esse político encabeça uma lista, ou está lá em 5º lugar numa lista e decido não votar mais nesse partido. Aí vai depender. Você acha que pode acontecer isso também? Pode. Aí vai depender do eleitor pesquisar bem, saber a lista de cada partido definida anteriormente, e aí ele votar no partido que não tem essas pessoas. Porque hoje a maioria... Eu vi uma reportagem semana passada... É difícil achar um partido onde não tem ninguém. Eu vi uma reportagem na semana passada que dos 35 partidos hoje que existentes no Brasil, 26 deles têm pelo menos um político apontado em alguma denúncia. Então sobram... Quantos partidos existem? Dos 35 hoje que existem no Brasil, 26 têm pelo menos um político apontado em uma denúncia. Então sobram 9. E a gente sabe que na Câmara dos Deputados tem hoje 28 partidos representados. Tem 7 que não tem representação nenhuma. Por isso que não tem ninguém na lista. Por isso que não tem ninguém na lista. Então sobram aí, por essa conta, 2 só. Mas cabe ao eleitor pesquisar na lista fechada quais são a lista dos nomes e votar naquele que acha melhor, que não tem nenhuma denúncia. Como que você acha que essa discussão toda muda a forma de eleger os deputados? Isso também vai se aplicar em nível municipal também? Aí eles têm que decidir isso na reforma política, porque nessa reforma que está votada agora, vale para a eleição apenas de 2018. Para 2020, o que eles vão tentar é aprovar o voto distrital. O que seria o voto distrital? Vamos pegar o exemplo de Jacareí. Jacareí tem 13 vagas hoje para vereador. Então, se aprovado o voto distrital, Jacareí seria dividido em 13 distritos. Por exemplo, o distrito do Parque Meia Lua, o distrito, sei lá, do Rio Comprido. Aí cada distrito colocaria sua lista de candidatos e elegeria aí um representante por distrito. As pessoas falam que isso deixa mais fácil o contato do eleitor com o político que vai eleger, que é próximo do seu bairro. É um ponto importante. Por outro lado, as pessoas falam que o voto distrital deixa uma coisa mais restrita. A pessoa não pode votar em quem ela quiser, só pode votar naquela lista fechada. Muito segmentado, né? Muito segmentado. Vamos ver o que vai acontecer na próxima eleição municipal. Ainda não tem muita clareza sobre esse assunto ainda. Como que você acha que todos esses assuntos estão sendo discutidos com a população? Você acha que a gente está tendo clareza dessas reformas? A população está participando, está entendendo o que isso vai impactar e o que vai mudar na eleição? Está tudo muito confuso ainda, né? Precisa explicar melhor, didaticamente, o que é cada ponto da reforma política. O que é o voto distrital, o que muda com a lista fechada, o que é o fundo partidário, para que serve o dinheiro do fundo partidário. Muitas pessoas a maioria das pessoas não sabe para que serve.
Então eu preciso explicar melhor como é que funciona isso, porque o eleitor precisa saber. Porque ele vai votar numa pessoa, um representante dele vai estar na Câmara dos Deputados Federais e na Câmara de Deputados Estaduais. É difícil imaginar, por exemplo, o fundo partidário, que é dinheiro seu, dinheiro meu, que está lá para ajudar um partido político que a gente nem acredita, nunca votou. E eles usam esse dinheiro para fazer campanhas na TV, para custear campanhas de candidatos que estão denunciados aí. Então, não tem que explicar didaticamente. Quanto mais didático for para a população, melhor ela vai entender. Bem, nós vamos tentar fazer isso aqui na TV Câmara. É um compromisso nosso, como TV pública, trazer à tona esses temas e trazer pessoas, especialistas em nossa grade de programação para ajudar a esclarecer esses pontos que são tão importantes. Bom, e no próximo bloco, o Bom Dia recebe a Ana Luísa do Patrocínio, que é diretora do Arquivo Público de Jacareí. Ela vai falar com a gente sobre o arquivo e também sobre o patrimônio histórico de nossa cidade. A gente volta já, não saia daí. Estamos de volta com Bom Dia Jacareí, já conosco a Ana Luísa do Patrocínio, lá do Arquivo Público Municipal. Bom dia, Ana, muito obrigado pela presença. Já participou várias vezes da TV Câmara Jacareí, sempre como historiadora, agora também como lá representante, né, gerente do Arquivo Público Municipal. Exatamente. Bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Isso aí. Ana, eu queria que você explicasse para a gente, primeiramente, qual é a função do Arquivo Público. Então, o Arquivo Público, a função dele primordial é ter toda a documentação histórica da cidade, ou quase toda, na medida do possível. Nós somos, a princípio, o repositório de toda a documentação administrativa, coleções particulares, audiovisual. Nós deveríamos ter a referência sobre a história da cidade e passar todo esse conhecimento para a cidade. Ana, e a população pode participar enviando documentos, fotos para o Arquivo Público? Tem uma pesquisa que vocês fazem de apuração para ver se aquele documento vem mesmo se vale a pena ser colocado no Arquivo Público ou não? Sim, agora a gente tem uma política, né, assim que eu entrei, né, agora a gente está fazendo essa política. As pessoas podem ir ao arquivo, entregar documento, foto. A gente, de preferência, a gente digitaliza, né, para daí a cópia já estar disponível para frente, como por exemplo na internet, né? Porque quanto mais cópia tiver de um documento ou de uma foto ou de alguma coisa, temos mais garantia de que esse documento, essa foto, essa fonte, ela vai ser disponível para todos, porque o arquivo é público. Então, as pessoas podem ter acesso, ele é democrático, ele é dirigido a todas as pessoas. E aí, quanto mais cópia tiver, mais é a segurança de que, se por acaso acontecer alguma coisa com o original, a gente tem pelo menos a cópia. Muito bem. A gente está falando de digitalização, o nosso arquivo está num processo, já tem muita coisa digitalizada. Como é que está esse processo de modernização do arquivo? Então, nós começamos, quer dizer, eu já peguei a parte, já tinha um pouco digitalizado, mas assim, é muito pouco perto do que, por exemplo, o Arquivo Nacional do Rio, ou a Biblioteca Nacional do Rio. Precisa digitalizar mais. E aí uma das minhas intenções, né, é digitalizar o máximo possível, principalmente imagem, para a gente não perder. E documentos e tudo mais. Alguns testamentos estão já digitalizados. É o caso do testamento do Gomes Leitão, já está digitalizado, da Baronesa de Jacareí já está digitalizado. Então a gente tem vários documentos que já estão digitalizados, que podem, num futuro, aí, ser colocados na internet. Muito bem. Agora vamos para uma pausa, conversa com a Ana, para falar que a ETEC de Jacareí está com as inscrições abertas para o seu vestibulinho até sexta-feira. Saiba como se inscrever agora. Estão abertas as inscrições para o vestibulinho do segundo semestre de 2017 aqui na ETEC, a Escola Agrícola de Jacareí. Estou aqui com a Tânia, que é diretora aqui da Escola Agrícola, que tem informações sobre esse vestibulinho. Tânia, conta pra gente então quais são as vagas e quantas vagas tem disponíveis para esse vestibulinho do segundo semestre. Sim, para este segundo semestre estaremos oferecendo 160 vagas gratuitas nos cursos Ensino à Distância ao sábado à tarde e em Administração. À noite, para o período noturno, Administração, Meio Ambiente e Química.
E quem que pode participar desse vestibulinho? Sim, os candidatos interessados, eles devem ter o ensino médio concluído ou estar cursando o segundo e a terceira série do ensino médio. Certo. A pessoa que se interessar e quiser fazer inscrição, como que ela faz essa inscrição? Sim, as inscrições são feitas pelo site www.vestibulinhoetec.com.br. São inscrições online que ele deve preencher a ficha de inscrição. Primeiramente, o candidato deve ler o manual das orientações. Eu entendo que isto seja fundamental para entender como que é o procedimento. Após o preenchimento da ficha de inscrição, se dirigir a qualquer rede bancária e pagar a taxa de R$30. Perfeito. E para mais informações, existe algum telefone para contato? Sim, o da escola mesmo, da ETEC, que é o 3951-5800. Perfeito, Tânia. Muito obrigado pelas informações. Então, lembrando que o vestibulinho do segundo semestre da ETEC está com inscrições abertas do dia 11 de abril até o dia 12 de maio. Ícaro Leal para a TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Muito bem, muito obrigado, Ícaro Leal. Ícaro Leal que completa 28 anos hoje, se eu não me engano, aniversário do Ícaro. A idade do Ícaro é um mistério, viu? Você que é historiadora, Ana, a gente precisaria ver documentos históricos para saber qual a idade real do Ícaro Leal, mas isso é um assunto para um outro programa. Jacareí completou 365 anos. Também em torno dessa data existe também muita polêmica, né, Ana? A gente sabe que você, como pesquisadora, é também uma das pessoas que defendem aquela história, a versão, vamos falar assim, versão, mas que para vocês é a real, né, de que a cidade não foi fundada por Antônio Afonso e seus filhos. Então, porque na verdade o que acontece? A gente fala em versão, mas o historiador ele fica procurando qual que é o mais próximo possível, porque a gente não tem, geralmente a gente não tem como descobrir tudo certinho, mas a gente tenta se aproximar ao máximo da verdade, né? E foi repetido desde o final do século XIX, que era o Antônio Afonso, só que não há dados do Antônio Afonso. Não há e tem o documento de elevação de vila, que é de novembro de 1653, e o Antônio Afonso não é citado no documento. Se o Sesmaria era dele, se ele foi o primeiro povoador, poderia aparecer no documento. Nós somos produtos de uma Sesmaria, o senhor Antônio Afonso que veio aqui primeiro, fazer tipo um histórico, e esse histórico não aparece. E em nenhum momento depois disso existe um lapso de tempo em que ninguém fala nada, e é a partir do final do século XIX, início do XX, que começa a aparecer de novo a figura do Antônio Afonso. Antônio Afonso que começa a ser repetido. Aparentemente ninguém fez uma pesquisa. O Sérgio Buarque de Holanda, no seu livro Raízes do Brasil, ele fala, um certo Antônio Afonso, bandeirante obscuro. Mas assim, ele também não crava que o Antônio Afonso fundou Jacareí, ele fala, dizem que foi. E aí fica essa coisa meio que no ar. Então, para nós, interessa descobrir ou não é, e se tem documentos sobre. Recentemente eu recebi uma correspondência da Torre do Tombo, em Lisboa. Eles falam, olha, a gente não tem informação. Não tem informação sobre Antônio Afonso. Nós não sabemos quem é. E aí continua. E há duas Sesmarias encontradas, essa no arquivo do Estado de São Paulo, duas Sesmarias em que existem dois Antônio Afonsos, um Antônio Afonso que morava em Itanhaém, 1610, que recebe uma Sesmaria, mas na Sesmaria não dá para saber a localização correta, se é a que nós estamos procurando ou não. E é interessante porque essa Sesmaria de 1610, ela fala que é Antônio Afonso e seus filhos, Bartolomeu, ela tem o início clássico, que todos nós conhecemos. A gente aprende na escola. Exatamente. Porém, na hora de chegar onde que foi a Sesmaria, o manuscrito não está muito judiado, não dá para entender o que aconteceu. E essa leitura dessa Sesmaria, em 1921 ele já não conseguiu entender onde que era a Sesmaria. Agora, então, 2017, você não consegue. E tem uma outra Sesmaria, essa não acharam original, só tem a transcrição, 1645, também um Antônio Afonso. Nós não sabemos quem é também. Não fala que é de Itanhaém, não fala de onde que é.
E também sempre a região onde está a localização você não consegue entender. E mais recentemente se achou, numa documentação de Guaratinguetá, um outro Antônio Afonso em 1640. A pesquisa continua, a gente está à caça do Antônio Afonso, se ele passou, se ele não passou. Há um Antônio Afonso no Vale do Paraíba paulista nesse período do século XVII, mas exatamente quem era e onde que ele se firmou, nós ainda não tivemos prova. Para você, qual seria então a versão mais correta sobre a fundação da cidade de Jacareí? Então, a parte da Sesmaria, né, que a gente não consegue decidir se foi ele, se não foi ele, quem foi ele, o que acontece? A partir da segunda metade do século XVII, né, finalzinho da primeira metade do século XVII, você tem uma expansão bandeirante para o lado do Vale do Paraíba. A caça de índios. Né, esse bandeirantismo era o bandeirantismo de apresamento de índios. O que acontece? Em 1640, por coincidência, os jesuítas são expulsos da capitania de São Paulo. E eles, vamos dizer, eles travavam um pouco a expansão dos bandeirantes. Por quê? Porque eles queriam os indígenas para fazer catequização, etc, etc. Eles travavam um pouco. Com a expulsão deles, por coincidência, existe a expansão dos bandeirantes para o lado do Vale do Paraíba. E, por coincidência, nasce Taubaté, 1640, 1646, Guaratinguetá, e logo em seguida, 1653, surge Jacareí. Então, o que a gente vê? Que houve uma expansão desses bandeirantes, né, para apresamento de índios no Vale do Paraíba, e foram esses bandeirantes que começaram a utilizar a cidade como um pousio, né, parava ali para descansar. Um ponto de passagem. Um ponto de passagem que foi crescendo. Inclusive, existe um documento no arquivo da Cúria Metropolitana do Rio de Janeiro, datado de 1687, ou seja, 34 anos depois que a vila se torna vila de Jacareí, de uma irmandade que eles descrevem a cidade. É um documento ímpar da cidade. Por quê? Descreve qual era a população, quantas famílias que tinha, quem que era o padre. E aí eles falam de uma irmandade, que é a Irmandade Nossa Senhora da Penha, que eu nunca tinha ouvido falar dela aqui no Vale do Paraíba. Aí, em conversa com o pessoal da Cúria Metropolitana de São Paulo, eles me falaram o seguinte: olha, não se esqueça que o bairro de Nossa Senhora da Penha, em São Paulo, o bairro da Penha, é um dos mais antigos de São Paulo. E ele era ponto de partida dos bandeirantes quando eles iam para o Vale do Paraíba. Então, se existia uma Irmandade de Nossa Senhora da Penha aqui em Jacareí, em 1687, é porque provavelmente essas pessoas que vieram para cá vieram de São Paulo, vieram de Mogi das Cruzes, foram vindo e fundaram uma Irmandade aqui, porque era a devoção deles. Então, a presença dessa Irmandade Nossa Senhora da Penha aqui em Jacareí reforça que os bandeirantes vieram de São Paulo, de Mogi, passavam aqui. E aí, quando a vila se firmou, eles fundaram a Irmandade. Aí aqui se estruturou e se transformou numa cidade. Exatamente. E essa Irmandade eram homens e mulheres, né? Essas mulheres que nos documentos históricos desaparecem, mas era uma Irmandade, então, de homens e mulheres que aqui se fixaram e criaram a cidade. Sim. Que, na verdade, se cita a Irmandade Nossa Senhora da Conceição, no documento, que tinha homens e mulheres. A Irmandade das Almas, que majoritariamente era masculina, mas... Claro, e Irmandade Nossa Senhora da Penha e uma Irmandade Nossa Senhora, agora eu não me lembro, são 4 irmandades que eles citam no documento. A que mais me chamou a atenção foi a Nossa Senhora da Penha por causa dessa ligação. De fato, o que acontece? A partir do momento em que você tem pessoas vivendo aqui, não só de passagem, né? Pessoas que se fixam, começam a cultivar a terra, pescar, fazer pesca, enfim, se fixam aqui na cidade, você começa a ter família, você começa a ter casamentos, filhos estão nascendo aqui. E aí você precisa ter o batismo. E o batismo você tinha que fazer lá em Mogi das Cruzes, porque aqui não tinha padre. Então aí é que no documento de elevação de vila, é claro isso, se pede para que vá a Mogi das Cruzes fazer com que aqui possa ser uma vila, levantar pelourinho e ter uma capela com um padre. Então, daí, essa é a iniciativa das mulheres, que a gente consegue inferir indiretamente nos documentos. Muito bem.
Bom, estamos falando da história de Jacareí. Muito dessa história ela é contada pelos prédios antigos da cidade. O Rodrigo Romero foi às ruas aí e mostra pra gente que muitos desses prédios estão abandonados e outros já nem existem mais. Confira na reportagem. O prédio que já abrigou a Biblioteca Municipal, localizado no centro da cidade, nos 4 cantos, foi alvo de denúncia por parte deste funcionário público. A construção está abandonada há algum tempo, cheia de rachaduras, sujeira e presença de usuário de drogas. Nestas fotos, tiradas no interior do local, podemos ver armários estragados, cadeiras quase quebradas e outros materiais de escritório totalmente inutilizados, além do teto despedaçado com risco de cair. É dinheiro público que está sendo jogado fora, num prédio erguido em 1901. Mas além dele, há outras obras centenárias com este mesmo problema, algumas de propriedade particular. Esse prédio dos 4 cantos, ele faz parte do meu caminho. Eu trabalho no fórum, passo todo dia em frente a ele. E desde 2013, esse prédio ele foi, vamos dizer, abandonado pela prefeitura, né? Não está sendo utilizado mais. Então, na época que ele foi deixado de uso, foi deixado todo o material de expediente, mesas, cadeiras lá. E o prédio ficou fechado todo esse tempo. Segundo o promotor de Justiça e Cidadania do município, a tarefa do órgão agora é tentar desvendar alguns segredos, como, por exemplo, quem é o proprietário real do prédio. Para ele, resolver este conflito de informações é primordial para analisar o caso. O Ministério Público instaurou no início de 2017 um inquérito civil para apurar os fatos, as responsabilidades, ver de quem é a propriedade do imóvel, se estadual ou municipal, se existe algum procedimento de tombamento já concluído ou em andamento a respeito daquele bem, verificar quais são as restrições históricas para sua utilidade e garantir que o imóvel tenha um encaminhamento de interesse público que seja utilizado, porque a utilização, a ocupação é fundamental para a manutenção do imóvel, porque o imóvel vazio é o que mais se deteriora. Mas não é só isso. O descaso observado por Fernando não é apenas com o prédio da antiga biblioteca. Casas como a que vendia tintas e era tradicional, além desses outros que você pode ver nas imagens do nosso cinegrafista, é parte da história que se constrói. Chegou uma hora que cansa, né, de ficar reclamando, né? Daí eu falei com o Dr. Bedinassi que fiz a denúncia no MP para ele tomar as providências que deveriam ser adotadas, né? E desse ano para cá, a janela continua arrombada, a porta continua arrombada. Eu já entrei em contato com a Guarda Civil já algumas vezes, já entrei em contato com a Secretaria de Educação, mas me parece que eles não sabem nem onde está a chave do prédio. O Ministério Público investiga quem é o proprietário, se o Estado ou o município. Colhidas as informações preliminares em 60 dias, o inquérito tem a previsão de encerramento em 180 dias e, nesse período, a promotoria entrará em contato com as autoridades públicas para garantir que o espaço seja reformado, restaurado e futuramente ocupado. Não se sabe de quem é o prédio. Se você procura no cartório de imóveis, o prédio pertence ao Estado, né? Mas existe uma lei de 2004, na gestão do Marco Aurélio, que esse prédio foi considerado patrimônio cultural da cidade e o patrimônio público municipal. Então a responsabilidade é de alguém. Como uma cidade histórica que é, ver os prédios assim, como se diz, jogado às traças, traz um sentimento de impotência e desgaste. Mas como resolver esse impasse? Essa irregularidade é apenas um indício, um sinal de que o patrimônio imobiliário do Estado ele precisa ser revisto, atualizado, fiscalizado, e o município tem um papel fundamental nisso. Não importa que a propriedade seja de um outro ente público. Estando o imóvel localizado na cidade, a municipalidade também tem o dever de ajudar na regularização e ocupação. Então é preciso integrar os entes públicos nessa tarefa para dar à população mais uma estrutura que possa servi-la. Todos eles representam uma época da arquitetura. Esse prédio do 4 cantos, o prédio do Solar Gomes Leitão,
Inclusive o Solar Ramos Leitão, acho que somente ele foi preservado depois que o prédio que era em frente, que era um prédio de Antônio Afonso, caiu, né? Caiu por descuido, descaso, e isso vai se perdendo. Muito bem, a matéria do Rodrigo Romero aí sobre a condição de alguns dos prédios históricos da nossa cidade. Nós temos uma informação aqui da Prefeitura que esse prédio dos 4 cantos, que foi mostrado na matéria, que encerramos aí a matéria com ele pertence à Secretaria de Saúde do Estado e está em processo de doação ao município de Jacareí. Já o prédio da Rua Luiz Simon, a Prefeitura informa que receberá reparos nos próximos meses. Ana, e existe alguma ação para a preservação desses prédios públicos? Então, recentemente, numa reunião que tivemos no Conselho do CONDEPAC, né, Conselho de Patrimônio, inclusive foi designado uma equipe, uma comissão, da qual eu faço parte, para a gente avaliar todos esses prédios e ver direitinho como que a gente vai proceder com o restauro, acho que antes de mais nada, fazer um inventário de tudo quem que é o dono, porque olha a confusão que dá se a gente não sabe quem que é o dono. Sim. De quem que a gente vai cobrar, se é que a gente vai cobrar, por exemplo, de um particular, ele tem que ter qualquer modificação tem que seguir o IFAM, quer dizer, acima da gente ainda tem o IFAM, que é o Instituto de Patrimônio Histórico e Arquitetônico Nacional. Então as pessoas, por exemplo, o caso do MAVE, por exemplo, qualquer restauro num raio de 300 metros do MAVE, a pessoa tem que avisar o IFAM. Se ela vai, se essa reforma que ela vai fazer, sei lá, se ela vai mexer com alguma estrutura que pode, por exemplo, a vibração daquilo lá afetar o MAVE, por exemplo. Sim, a pessoa não pode usar algum tipo de britadeira, sei lá, alguma coisa que possa comprometer o MAVE. Então, no raio de 300 metros, você tem toda uma legislação que cuida disso. Aí agora a gente está pondo mãos à obra de fazer essa comissão, de a gente ver direitinho, fazer o inventário, acompanhar. Esse acompanhamento já existe desses casos de reforma, né, no raio de 300 metros, essa coisa toda. Mas agora também fazer um novo levantamento dos prédios. Interessante. Ana, qual que é o maior desafio na conservação e manutenção do patrimônio de uma cidade? Então, o problema é que alguns prédios, pelo tipo de construção que ele foi feito, ele vai ser mais caro para reformar do que um prédio mais novo, né? O prédio mais novo você vai usar argamassa, concreto, tijolo, sei lá. Mas o MAVE, por exemplo, o MAVE é taipa. E aí você vai ter que achar uma pessoa que faça direitinho esse... Não é reforma, isso que tem que ficar claro para as pessoas. É um restauro. É um restauro, quer dizer, mantendo os materiais, sendo o mais próximo possível dos materiais originais e tal. Por exemplo, eu dou o exemplo da Santa Casa. A Santa Casa, se você pegar o almanaque 1906 de Jacareí, a Santa Casa não é igual à frente que ela tem hoje. Ela tinha eu não sei se a palavra é correta, mas ela tinha um capitel grego em cima, o relógio colocado, e quando foi feita uma reforma, creio que na década de 1940, essa frente da Santa Casa virou como que uma espécie de capela, porque ele tirou esse capitel, não sei se é o termo correto, e fez em forma de igreja. Perdeu a identidade completamente. Então a reforma o restauro é mais complicado, porque você tem que respeitar o que foi o prédio, principalmente a fachada. Não que não se possa colocar coisas modernas dentro do prédio, né? Porque hoje em dia não tem como você não pôr a parte elétrica, tudo certinho, mas respeitando o máximo possível a identidade desse prédio. Interessante. Então vamos agora conhecer as vagas disponíveis do posto de atendimento ao trabalhador, o PAT de Jacareí. Você que está aí nos assistindo, procurando uma oportunidade de trabalho, o PAT Jacareí anuncia a vaga de estoquista, é uma vaga para pessoa com deficiência. Também temos 2 vagas para fonoaudiólogo, 4 vagas para garçom e gerente administrativo com 2 vagas. Temos uma vaga de operador de telemarketing,
2 vagas de pizzaiolo e 1 vaga para técnico em segurança do trabalho. O PAT fica no Atende Bem, na Rua Barão de Jacareí, 839, no centro, e funciona de segunda a sexta, das 8 da manhã até as 4h30. O PAT também está numa casinha ali, que também é uma construção também que chama atenção, né? Sim. Não, a gente tem aqui ainda, desses prédios históricos, a gente tivemos casarões, né, enormes ali em volta da matriz. Hoje a gente tem, além desses prédios mais antigos, do século XIX, início do século XX, temos também muitas construções lá dos anos 50, 60, que a gente anda pelo centro e a gente vê que ainda estão por aí, estão preservadas até. Sim. E talvez seja mais fácil de preservar por causa do material com que ela foi feita. Então, quando dá para fazer a reforma ou o restauro, é mais fácil por causa do material que é a alvenaria, né? É diferente da taipa. Ana, como é que concilia esse desejo de modernidade que as cidades têm, né, de se modernizar, com a necessidade ou a vontade de preservar o patrimônio? Então, porque tem que chegar no meio termo. É aquilo que eu falei, você pode restaurar a fachada, porque existe, dependendo dentro do IPHAN, você tem graus de restauro. Por exemplo, alguns prédios restaura-se, tem-se o objetivo primordial, a fachada. Mas dentro você pode fazer algumas modificações para modernizar, para não deixar, por exemplo, acho que primordial parte elétrica, parte hidráulica, porque é o que dá problema, pode dar um incêndio, né, se você tiver com a parte elétrica com problemas. E tem prédios que dá para fazer inteiro. Aí é o próprio IPHAN que nos orienta. A gente entra com um pedido, ou a pessoa que for dono de um prédio antigo, ela entra com o pedido e o IPHAN orienta. Olha, aqui a fachada para nós já é o suficiente, lá dentro você pode fazer bastante modificações, algumas modificações ele orienta. Alguns prédios como a Matriz, por exemplo, não tem como mexer praticamente nada ali. Já foi no passado muito mexido, né, trocou-se o piso, eu me lembro quando eu era criança que tinha ainda um piso mais antigo, trocaram, mas a capela foi bem preservada, embora a capela seja de 29, ela não é do período do século XIX, ela é mais nova. Ali na capela existia uma sala de reuniões chamada consistório. Aí em 12 foi feita uma capela de Nossa Senhora, a Capela do Santíssimo, que era o padre da época fez essa... Inclusive, onde está a Capela do Santíssimo, havia túmulos. E o padre refez a exumação isso em 1912, né? Ele fez a exumação dos corpos e fez ali a capela. Mas ela está bem preservada, né? De 12, 29 para cá, ela está bem preservada. Mas outros prédios dá para mexer na fachada, dá para manter a fachada e mexer o resto. O MAV, por exemplo, não dá, tem que fazer tudo porque ele está preservadíssimo, né? Então, na hora de fazer o restauro, tem que restaurar tudo. Anny, você lá no Arquivo Público, como que você avalia o interesse das pessoas pela história da cidade? Como que está esse cenário? As pessoas procuram bastante vocês? Eu estou fazendo agora um trabalho de formiguinha, de sempre falar com as pessoas, olha, venha conhecer o arquivo. E as pessoas, principalmente escolas, né, eles ficam, nossa, não sabia que isso existia, eu não sabia que esse lugar existia. E tanta história de Jacareí reunida num lugar só. Uhum. Então, a gente, desde que eu iniciei agora em janeiro, nós recebemos 3, 4 escolas, eu fui em escolas fazer palestra, mostrar para elas. Uma coisa que eu gosto muito de mostrar, eu imprimo, né, porque está digitalizado, o testamento do Gomes Leitão, uma página, ou o testamento da Baronesa, vou mostrar para eles como é que era feito. E a receptividade tem sido muito boa. Estimula o interesse deles, né? Sim. Ana, a gente está falando dessa questão da modernidade, né? A gente acabou falando dessa questão da reforma e do restauro, mas a gente tem algumas questões. Por exemplo, Jacareí é uma cidade antiga. O nosso centro, né, foi pensado para que as carroças, né, andassem. Então, hoje é uma cidade grande, com a população, a frota de veículos de Jacareí é muito grande. Você tem, por exemplo, o Solar Gomes Leitão, está numa das principais avenidas da cidade, passa caminhão, vibra lá o prédio. Isso também, como que é uma perspectiva dessa convivência entre carros, fluxo enorme de pessoas e esses prédios históricos? Então, o centro histórico, né, de Jacareí, vamos dizer assim. Não, é interessante que tem um documento de 1800 no Arquivo do Estado
que já fala, o que seria hoje a 15 de novembro, era a rua que vai dar no Rio. Você olha o mapa, você já sabe onde é aquilo. E a rua direita, que é a Antônio Afonso, atual. Então já tem quer dizer, o traçado em 1800 já era daquele jeito. A rua que vai dar na ponte, que é a 15 de novembro atual, e a rua direita, que é a Antônio Afonso. Então, elas nunca mudaram. É aquilo ali há 217 anos. O eixo da cidade está ali. O eixo da cidade está ali. Até porque, como tinha problema com você trabalhar com encanamento de água, essas coisas, então as pessoas construíam tudo perto do rio. Então, por exemplo, o máximo que chegava era até o Bom Sucesso. E alguma coisa, e daí depois começa a parte isolada, algumas fazendas, alguns sítios, alguma coisa, depois do Bom Sucesso, Igreja Nossa Senhora do Carmo e tal. Agora, é preciso repensar o centro, né? Assim, tem que conviver. A solução realmente é um caminho, é um meio termo. Saber que ali está o MAV, que em 300 metros você tem que ter um certo cuidado. Outro lugar também que passa bastante carro e é um edifício antigo é a própria Santa Casa. A Santa Casa também tem um fluxo de veículos grande e um prédio que está praticamente na beira da rua. E, por sorte, foi uma construção muito sólida. Eu estava conversando com uma arquiteta que estava estudando a Santa Casa, ela falou assim, nossa, aquilo foi muito bem construído. A taipa muito bem construída, as vigas muito bem construídas. E tá se sustentando. É o meio termo. Talvez diminuir o fluxo de trânsito, mas aí, aonde que a gente vai mandar esse trânsito todo? Então, algum cuidado, algum meio termo a gente tem que achar entre o novo e o velho. Não perder esses prédios, porque são a nossa identidade, a nossa história. Vale lembrar que o Gomes Leitão, o Solar Gomes Leitão, foi preservado, mas nós perdemos o palacete do Barão de Santa Branca, que era 3 vezes maior. E talvez, que era toda aquela fachada do lado esquerdo da matriz, né? Quem está de frente com a matriz, do lado esquerdo. Ele era toda aquela quadra ali. A gente perdeu aquele que era 3 vezes maior. E conseguimos salvar o do Gomes Leitão. E conseguimos, a Santa Casa também não se modificou, etc, etc. Nós perdemos o palacete do primeiro Barão de Jacareí também. Então, a solução é um meio caminho entre o novo e o antigo. Muito bem. Ana, você como agora lá no Arquivo Público, qual que é a tua expectativa para o futuro e para o presente? Como é que você está vendo para a gente que está assistindo aqui agora? Então, nós estamos trabalhando desde janeiro no sentido de divulgar o arquivo para as pessoas conhecerem, que, como eu disse, ninguém está coisa, mas eu estou em cima de escola, de pessoas, olha, vem aqui, você vai ter essa informação, eu ajudo na pesquisa, né, explico para as pessoas, né, às vezes ela pega um documento, mas o que é isso? Não, o contexto da época, o que está acontecendo. Agora, na primeira semana de junho, com o beneplácito do Arquivo Nacional do Rio, vai ter a Semana de Arquivos, de 5 a 9 de junho. 9 de junho é dia do arquivo, o que é uma data lá que foi criada pelo Arquivo Nacional, Dia Nacional do Arquivo. E a gente vai fazer a primeira semana do arquivo, Arquivos Abertos. E trazer, aí está aberto para o público em geral, vai ser na biblioteca pública, porque ela tem uma acessibilidade melhor, tem a parte de PowerPoint, de uma sala, né, para a gente receber o pessoal. Então está aberto para o público em geral, para professores, alunos, pessoas de universidade, né, alunos do curso de História. Do dia 5 até o dia 9 de junho vai estar aberto para as pessoas conhecerem o arquivo. A gente pretende divulgar bastante para bastante pessoas virem nessa semana. Muito bem. Bom, infelizmente o nosso telejornal matinal aqui na TV Câmara fica por aqui. Eu agradeço a presença da Patrícia. Muito obrigado, Patrícia, mais uma vez. Eu que agradeço. Também do Rodrigo Romero, que esteve conosco no primeiro bloco, trouxe a sua camisa do Corinthians para celebrar a conquista de ontem. Obrigado a você, telespectador, pela audiência, e também a Ana Luísa. Muito obrigado, Ana. Se quiser fazer seus agradecimentos aí, deixar um convite para que as pessoas vão ao arquivo. Sim, eu agradeço a oportunidade de falar do arquivo. Falo do arquivo o tempo inteiro, para todo mundo conhecer, até pessoas de Santa Branca já foram lá no arquivo, que eu convidei, porque o que acontece? O arquivo municipal, ele tem
os arquivos do Tribunal de Justiça de São Paulo. O Jacareí foi cabeça de comarca no século XIX, então tem documento de Santa Branca, Santa Isabel, propriamente São José dos Campos também tem bastante documento. Então, o arquivo ele é muito rico e eu faço convite para que todos possam conhecer e frequentar o arquivo. E mais uma vez faço um convite para a primeira semana de arquivos, que vai acontecer em junho, na primeira semana de junho, arquivos abertos. Qual que é o horário? Desculpa, Patrícia. É verdade. Como as pessoas podem fazer para conhecer o arquivo? De segunda a sexta, das 8h30 até as 4h30. Fica ali em cima do Procon. Em cima do Procon. Muito bem. Quem não sabe onde fica o Procon, fica na rua... Alfredo Schurig 300. 300, é isso aí. E temos uma novidade para você que está nos assistindo. A reprise do Bom Dia Jacareí, a partir de hoje, será ao meio-dia. Confira todas as nossas reportagens lá no YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí, ou em nosso canal no Facebook, Facebook TV Câmara, facebook.com/TV Câmara Jacareí. Visite o site da Câmara, jacareí.sp.leg.br. Fique sabendo da nossa programação e de todas as notícias do Legislativo Municipal. E hoje, às 8 da noite, no programa Contraplano, eu conversei com os doutores coloridos que têm um trabalho muito legal aqui na cidade, de irem até os hospitais e conversarem com as pessoas, ajudarem, né, da maneira deles, doutores, né, de levarem alegria para as pessoas. E eles fizeram um convite para que vocês assistam o programa, olha só. Bom dia, Elton. Bom dia, criançada. Traga as pessoas todas aqui, você que está assistindo o jornal, para o Contraplano às 8 horas. Traga a vovó, o passarinho, o vovô, a mamãe e todos os cachorrinhos para poder assistir o Contraplano, que nós estamos lá. Doutor Torresmo e companhia. Nos assistam, doutores coloridos, do Contraplano. Seja bem-vindo. Tamo junto. Tamo junto. Isso aí. Uhul. É isso aí, então não se esqueça, é hoje às 8 da noite, com reprise às 23 horas, aqui na TV Câmara Jacareí. Bom Dia Jacareí volta amanhã, um abraço, até lá, obrigado pela audiência.